Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que segura Thiago Carpini no São Paulo? E a relação de Rames Rodrigues com o elenco? Sim, a gente precisa falar disso mais uma vez. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? A gente está quase batendo a meta de 1 milhão de inscritos. Eu conto muito com você. Obrigado. Vamos lá, gente. Falar do São Paulo, do tricolor paulista, eliminado do Paulistão e focado agora na Libertadores da América. O clube está de volta à Libertadores e o presidente Júlio Casares, presente em Luque, no Paraguai, no sorteio, né, dos grupos da Libertadores, garantiu o Thiago Carpini. Entende o São Paulo nesse momento que essa intertemporada vai ser fundamental para que o time possa ajustar algumas coisas para a sequência da temporada. O Carpini chegou, foi muito bem na sua chegada, depois começou a ter algumas dificuldades em substituições, no desenvolvimento do jogo, na estrutura tática do time. Mas ainda assim, o que eu quero dizer para vocês é que tem uma coisa que derruba técnico no Brasil, que é a relação do treinador com o grupo de jogadores. Quando o dirigente percebe que esse treinador perdeu a mão, e o que é perder a mão? Muitas vezes é você não fazer as melhores escolhas e tudo mais. Mas perder a mão pode ser também você se sentir perdido ao tomar essas decisões. É você não gerar mais confiança desse teu elenco. É o jogador não comprar a ideia do treinador. Isso, quando acontece, acabou. Quando começa o jogador ir para a zona mista e falar, não, a gente não entendeu muito o que ele quis nos passar, acabou. Não é o que acontece no São Paulo. Carpini desenvolveu uma relação muito positiva com boa parte dos jogadores, boa parte do elenco, incluindo os líderes. Principais jogadores, como Rafinha, como Luciano, como Lucas, têm respeito ao Carpini. Entendem o Carpini como, além de um bom técnico, um ótimo gestor e com um potencial muito grande. A gente está falando de um elenco muito cascudo, que recém foi campeão da Copa do Brasil e que sabe muito o que fazer. São jogadores que você precisa, mais do que orientá-los, deixar, claro que com a devida restrição, devido limite, deixar mais livre. O Dorival era muito habilidoso nisso. O Dorival tem as suas escolhas, mas o Dorival tem o grande mérito de saber entender o momento do jogador, de saber permitir que as coisas aconteçam. Ele foi mestre nisso no Flamengo e foi mestre nisso no São Paulo. A gente espera que na seleção também, porque o Dorival tem essa habilidade. Talvez seja a grande virtude do Dorival Júnior. Quando ele não atrapalha, quando ele não interfere. Quando ele chega no Flamengo e fala assim, Pedro e Gabigol, vocês vão jogar juntos. Acabou. Pronto. E aí, obviamente, ele tem o mérito de armar um sistema para isso, mas ele acomodou as coisas e deixou todo mundo feliz. E no São Paulo a mesma coisa. Mesmo colocando o Luciano na reserva, cara, ele conseguiu. O Carpini tem um pouco disso, só não tem a experiência e a rodagem do Dorival. Mas ele é muito bem visto pelo elenco. Isso está garantindo o Carpini no cargo. E também, obviamente, a escassez de nomes nesse momento. O São Paulo teria um tempo, teria um prazo para mudar agora, porque tem 20 dias aí para o São Paulo estrear, pouco menos, né? Na Libertadores, depois Brasileiro, e teria um prazo, teria um tempo hábil aí para você contratar um novo treinador, conhecer o elenco, comandar treinamentos e começar o seu trabalho. Mas quem? Não tem como teve no ano passado um Dorival Júnior à disposição. Tem um Mano Menezes, que saiu queimadaço do Corinthians e dos últimos trabalhos que ele fez. Não acho que seria uma solução. O Zubeldia, como se falou, o Muricy não quer ver o Zubeldia pintado, né, de ouro. Porque eles entrevistaram vários treinadores e o Zubeldia não queria entrevista, queria desembarcar aqui porque não é técnico para ser entrevistado. E aí o Muricy, então, beleza. E bancou o Carpini. Esse é outro ponto. Você vê que tem algumas situações que mantêm o Carpini. Essa relação boa dele com os atletas, a escassez de nomes, o Muricy, que apostou no Carpini e que, obviamente, sabia que poderia haver uma instabilidade e está dando todo o suporte agora para o treinador, mas tem o fator Rames Rodrigues, que a gente precisa abordar. Tem algo muito estranho acontecendo. E, assim, o que eu consegui apurar, e outros colegas também já trouxeram informações aqui, o André Hernan, o próprio PVC, e eu conversei com outras pessoas também, o Rames, assim, ele tem uma dificuldade. A gente
a gente olha pelo lado positivo do fato dele ter voltado, dele ser um craque, dele ser um cara com muita qualidade técnica, um cara que pode ajudar, que aquela volta dele no jogo contra a Inter de Limeira, que ele faz gol, dá assistência, lindo. Tem essa parte, que é bonita. E realmente, o que eu posso dizer? Os jogadores do São Paulo, até onde a gente sabe, eles gostam do Rames. Se dão bem com o Rames. Bom, o Rames, quando volta, o Lucas Moura, que é um líder desse elenco, faz uma postagem, Sequeda, dizendo que ele vai ficar, valorizando o Rames Rodrigues. O Lucas Moura cansou de dar entrevista dizendo que o Rames é um excelente jogador. O Rafinha, que também é dono do vestiário do São Paulo, jogou com ele no Bayern e deu entrevistas antes dele voltar. Cara profissional, cara trabalha, cara treina, se apresenta, não se atrasa. E um cara de muita qualidade. O Muricy falou sobre ele. Todo mundo falou bem do Rames. Então, assim, não acho que haja, até onde eu sei, um descontentamento do elenco com o Rames. Agora, pegou mal esse último jogo. Pegou mal o jogo contra o Novo Horizontino quando ele não se ofereceu para bater o pênalti. Ele é o Rames Rodrigues. Eu sei que ele perdeu um pênalti recente, eu sei que ele seria exposto caso ele perdesse mais uma penalidade, mas aí é que está o lance, né? Ele preferiu, não sei se propositadamente ou não, mas eu posso pensar que sim, porque essa foi a impressão que passou. Ele simplesmente sabia que se, por exemplo, ele bate um pênalti e erra, a eliminação estaria na conta dele. Se ele não bate o pênalti e o São Paulo é eliminado, a eliminação vai para a conta do Carpini, que botou ele tarde no jogo e que estava sendo já questionado pela torcida. Exatamente por isso também. Então me pareceu até uma represália. Ao Carpini. Do tipo, não, tá bom. Você quer me botar tarde no jogo? A torcida me pedindo? Eu não vou bater o pênalti. E aí o São Paulo passando, o Carpini ia ser poupado num primeiro momento. O São Paulo eliminado, ele foi o vilão da história. Se o Rames bate e erra, toda essa crítica ou desconfiança, ela não iria para o Carpini. Ela iria para o Rames. Eu acho, e pensei inicialmente, que o Carpini foi pouco inteligente, eu vou usar essa expressão, ao não colocar o Rames, quando ele coloca o Michel Araújo, por exemplo, quando ele tira o Wellington, que também não achei justificado, porque quando a torcida começa a pedir o Rames, ele segura, aparentando ser até uma teimosia boba, né? Do tipo, não vou botar o Rames agora, bota outro jogador e tal. Aí lá no finalzinho, vou botar o Rames agora. Por que não atender o pedido da torcida e jogar essa responsabilidade para o próprio Rames Rodrigues? Do tipo, bom, a torcida está pedindo, vai lá e resolve. Simples. O Carpini argumentou na entrevista, mais uma vez, uma questão física. E aí o Rames, tudo bem, ele voltou, mas ele estava treinando. Ele não estava em Marte, sem correr, sem tocar numa bola. Ele estava treinando. Ele já tinha voltado contra a Inter de Limeira. Por que ele não foi... Por que ainda uma questão física? Por que ainda nesse momento a gente aborda isso? E aí depois a gente descobriu que ele fez pouquíssimos treinamentos durante a semana. E indiscriminadamente, por conta própria. Tem dias que o Rames não treina. Tem dias que o Rames não trabalha com a devida carga necessária. Então ele não consegue atingir o nível competitivo dos demais. E não que ele tenha algum problema. Pelo menos a gente... Se ele tem, era bom São Paulo virar público falar isso. Mas o Rames Rodrigues, ele em alguns momentos trabalha menos do que os demais. E aí quando o Carpini fala o seguinte, era o máximo de tempo que o Rames poderia jogar hoje pelo que ele treinou durante a semana. Opa. Então, de certa forma, e muito nas entrelinhas, de uma forma muito elegante, o Carpini está colocando na conta do Rames. E o Rames, que poderia dizer, não, eu joguei no Real Madrid, eu joguei no Bayern de Munique, não poder bater um pênalti contra o Novo Horizontino, vamos combinar, né? Não, né? Não dá para dizer que ele podia pipocar nessa. Não podia. Se ele errasse, irmão, assume teus BO. Você é o Rames Rodrigues. Mas ele preferiu não bater. E isso não pegou bem com o elenco. Exatamente porque isso expôs o Carpini. Um elenco que, ao que eu consegui apurar, está fechado com o treinador. Então,
esse último episódio deu uma balançada, deu uma ranhura, porque até então não tinha nada. Os jogadores gostam e respeitam o Rames, os jogadores gostam e respeitam o Carpini, o Rames voltou, estava tudo meio que certo. Só que o Rames começou a deixar a desejar nos trabalhos diários. E aí o treinador que tem que fazer a gestão de elenco pensa o seguinte, poxa, como que eu vou botar esse cara se eu preciso ganhar o jogo? E por mais qualidade que tem o Rames, esse cara não vai aguentar o tranco. É uma quarta de final contra o Novo Horizontino, um time muito bom que eu preciso ganhar o jogo. E aí, o que eu faço? Mas a torcida está pedindo. Então o Carpini estava numa sinuca de bico. Ele estava num dilema terrível. E ele colocou o Rames no momento em que ele achou que deveria colocar e mesmo assim tomou porrada. Mas, para isso, ele tinha que estar blindado pela diretoria. É por isso que ele permaneceu também. Porque não adiantava ele dizer, ele fazer tudo isso e a diretoria dizer, bom, agora, né, agora você não serve. Ele tinha que ter o respaldo da diretoria. E por isso ele acabou colocando o Rames tardiamente e explicando dessa maneira na coletiva. Que situação, hein? E agora o São Paulo não vai jogar, vem uma Libertadores por aí. Será que o Rames ainda, mais do que resgatar o seu bom futebol, resgata a sua intensidade, se é que ele teve algum dia, alguma competitividade para poder jogar no futebol brasileiro? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!